Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 4.2 do nosso capítulo de eletrônica analógica referente a transistores do tipo TBJ e MOSFET. E na aula de hoje a gente vai falar sobre análise em corrente contínua desses dispositivos e esquemas de polarização. A gente vai começar falando sobre a técnica de análise em corrente contínua com o TBJ do tipo NPN, e essas técnicas podem ser estendidas ao PNP, desde que feitas as devidas considerações. Depois a análise gráfica do ponto de operação do TBJ, e a análise de esquemas de polarização clássicos com o TBJ. Depois a gente vai passar para a análise com o MOSFET do tipo NMOS, que também podem ser estendidas essas técnicas para o PMOS, a análise gráfica do ponto de operação também nas curvas do MOSFET, e depois esquemas de polarização clássicos empregando o MOSFET. A gente começa falando sobre os esquemas de polarização que vamos ver com o TBJ, mas vale lembrar aqui algumas relações de corrente e de tensão que existem no TBJ que saem simplesmente das leis de Kirchhoff de corrente e de tensão, ou seja, as malhas e os nós quando avaliados no TBJ do tipo NPN. Então vale sempre que a corrente do emissor vai ser o somatório da corrente do coletor com a da base, e vale sempre que a tensão entre base e emissor, que é um parâmetro importante para o TBJ NPN, ela pode ser escrita como as tensões absolutas para o terra aqui da base menos a do emissor, então VB menos VE. E assim vale também para a tensão entre o coletor e emissor, que é importante para analisar se o transistor está na região ativa ou não. Então o VCE sempre vai ser VC menos VE, que também são as tensões do coletor e do emissor referenciadas ao terra. E aí os esquemas que a gente vai avaliar hoje são o esquema mais simples de polarização, onde a gente emprega um divisor de tensão simples conectado à base do TBJ e uma alimentação assimétrica normal, onde tem uma alimentação simplesmente VCC aqui. Depois a gente vai ver uma melhora desse tipo de polarização, onde a gente vai inserir esse resistor RE no emissor, que a gente vai chamar de resistência de degeneração do emissor, também um esquema típico de alimentação assimétrica. Depois a gente vai ver um esquema típico de alimentação simétrica para a polarização do TBJ, também empregando aqui a degeneração do emissor. Depois a gente vai ver um outro tipo de realimentação, que é a realimentação do coletor na base através de uma resistência RB, e por fim o esquema que é muito empregado em circuitos integrados, que é a polarização direta com uma fonte de corrente no emissor do TBJ aqui. Então vamos começar falando sobre a técnica básica de análise e quais as simplificações que a gente vai fazer aqui no modelo do TBJ para facilitar a nossa vida. Então isso aqui é um circuito genérico com TBJ do tipo NPN, então a gente tem a corrente de coletor e a corrente de base, e consequentemente a gente tem a corrente de emissor aqui, que seria a somatória das duas malhas. Então vale sempre que o VB é VB menos VE e o VCE é VC menos VE. A gente tem aqui indicadas as tensões absolutas, digamos assim, ou seja, referenciadas ao terra, em cada nó, que é um terminal do transistor. Então VC é o coletor, VB é a base e VE é relativo ao emissor. E essas tensões referenciadas ao terra podem ser utilizadas para equacionar outros diferenciais de tensão no circuito. Como eu mostrei aqui, o VCE é igual a VC menos VE ou o VBE é igual a VB menos VE. Tem algumas coisas que sempre aparecem na análise de circuito com os TBJs, por exemplo, a gente tem essas duas malhas, uma é a malha de coletor, onde desce a corrente pelo coletor, e outra é a malha de base, por onde desce a corrente de base. As duas correntes, a gente está desenhando elas aqui, tendendo ao emissor. Então essas duas malhas atendem à equação da lei de Kirchhoff de corrente, onde o IB mais o IC vai te dar o IE. Então essa equação é uma equação de nó, é uma lei de Kirchhoff de corrente. A equação da malha que aparece aqui para o coletor também é uma equação que aparece bastante, é bastante útil, que é VC, que é a tensão no coletor, vai ser VCC menos RC e C. Ou seja, a gente está falando que a tensão no coletor, para o terra, pode ser escrito como a tensão da alimentação, VCC, menos a queda de tensão que a corrente de coletor IC vai produzir na resistência de coletor RC. Então, menos RC e C. A gente vê pelo esboço que o emissor é a malha comum às outras duas, né, de base e de coletor, exatamente porque o IE é igual a IC mais IB. Outra simplificação que a gente vai fazer é usar um modelo de tensão constante para a junção base e emissor. Isso é similar ao que a gente fez lá em análise de diodos, né? A gente poderia considerar que o diodo tem uma queda de tensão constante. Então a mesma coisa a gente vai aplicar aqui para a junção base-emissor, que se comporta mais ou menos como um diodo na polarização ativa direta. Como a gente tem aqui uma curva exponencial, que a rigor é o modelo do transistor bipolar de junção, no caso aqui NPN, e aqui no caso eu estou traçando a curva para a corrente de base, que também é exponencial, né? É só dividir pelo beta, já que a gente tem a relação onde a corrente do coletor é beta vezes a corrente de base. A aproximação que a gente vai fazer é tal que o VBE vai ser considerado um Vzão BE constante. Então a gente pode eliminar a necessidade do uso desse modelo exponencial, já que ela não vai fazer mais sentido nesse caso, onde a gente está aproximando o VBE por constante. Então daí a gente elimina a equação exponencial na nossa análise, a gente não vai precisar mais fazer a análise iterativa, já que ela não faz mais sentido. E aí a gente fica só com as relações das correntes do TBJ pelo beta, que vai dar a corrente do coletor se você tiver a corrente de base, ou pelo alfa, que vai te dar a corrente de coletor se você tiver a corrente de emissor. Lembrando que o alfa é beta sobre beta mais 1.
que é algo próximo de 1 quando o beta é grande. Que é a mesma coisa que a gente falar que a corrente de coletor é praticamente igual à corrente de emissor quando o beta é grande, né? Então o emprego desse modelo aqui de tensão constante para junção base-emissor vai permitir para a gente uma simplificação muito importante. Ele vai permitir que a gente elimine aqui a necessidade de resolver um sistema iterativo para a junção base-emissor, que relacionaria a corrente no coletor com a tensão base-emissor para a gente. Então se a gente considera o VBE constante, a gente consegue resolver a malha da base diretamente, sem a necessidade de nenhuma análise iterativa ou numérica. E aí vai mais uma vez, se a gente calcular ou IE ou IB, a gente já encontra o IC direto pelas relações IC igual a beta e B, que é igual a alfa e E. Então esse modelo permite a gente uma solução muito rápida da malha. Então esse modelo permite a gente uma solução muito rápida da malha de base, que a gente pode usar então para encontrar, por exemplo, a corrente de coletor, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui. A gente pode mostrar aqui também como é que seria uma análise gráfica do ponto de operação, e isso aqui é útil quando a gente tem as curvas do transistor. Então a análise CC que a gente vai fazer, ela pode ser esboçada em cima dessas características que a gente chamou de características emissor comum do TBJ, e usando aquele conceito da reta de carga que a gente viu para diodo também, que é basicamente uma descrição gráfica da equação da malha do coletor descrito pela equação da lei de Kirchhoff de tensão. Então essa família de curvas aqui, ela é chamada de característica emissor comum, por isso a gente está assumindo aqui que o VE é igual a zero. Então o nosso VCE pode ser aproximado por VC, já que o emissor aqui é o nó de referência assumido, é como se ele tivesse aterrado. O ponto Q, que a gente chama do ponto de operação ou ponto quiescente, tem aqui as coordenadas do que a gente quer encontrar, que é a solução do sistema, que é o Izão C, que é a corrente de coletor, e o Vzão CE, que é a corrente então entre coletor e emissor. A reta de carga, ela tem a equação da lei de Kirchhoff de tensão, então IC igual a VCC menos VC sobre RC. E lembrando que essa reta então ela é traçada entre dois pontos principais aqui. O primeiro ponto é a corrente de curto-circuito, que seria a corrente resultante se a gente trocasse o TBJ por um curto, ou seja, se a gente fizesse VC igual a zero na equação, e isso equivale lá à região de saturação do TBJ, né? O outro ponto da reta seria a tensão de circuito aberto, que seria o resultante se a gente removesse o TBJ do circuito, ou seja, fizesse VC igual a VCC, né, que é quando a gente faz na equação o IC igual a zero. E aí é o equivalente da gente estar na região de corte do TBJ, né, porque o IC é igual a zero. A inclinação da reta de carga aqui é menos 1 sobre RC, né, então ela tem uma inclinação negativa, conforme a gente poderia tirar aqui da equação da reta de carga. Isso aqui é uma forma gráfica da gente esboçar a solução e poderia ser empregado, por exemplo, se a gente tivesse acesso às curvas do TBJ e quisesse fazer essa solução de forma gráfica. É interessante também para a gente analisar as regiões onde o TBJ está operando e se esse dispositivo vai realmente se encontrar polarizado na região ativa, que é onde a gente quer geralmente, ou quão longe a gente está do corte ou da saturação. Então, polarizar o TBJ para ele operar na sua região linear aqui, que é a região ativa, que é útil para a construção de amplificadores, significa basicamente jogar ele dentro dessa região ativa aqui, que é a área central das curvas do tipo emissor comum. Então, o que a gente quer encontrar é um ponto da solução entre a reta de carga e as curvas do TBJ que caia dentro da região ativa. Entendendo o conceito da reta de carga, a gente pode então partir para análises de circuito. Vamos analisar primeiro esse esquema simples de polarização, onde a gente simplesmente insere um divisor de tensão na base, de forma a criar uma tensão aqui que permita o estabelecimento de corrente através da junção base-emissor, polarizando ela diretamente. Nesse esquema simples, a gente está aterrando o emissor, então a gente tem VE igual a zero. E aí o VBE vai ser simplesmente igual à tensão da base, VB. A malha do coletor aqui vai ter a equação que a gente já viu que sempre aparece, que é a lei de Kirchhoff de tensão aplicada a essa malha, que vai ser VCE, que nesse caso é igual a VC, já que o emissor tem tensão VE igual a zero, VC igual a VCC menos RC e C, ou seja, a tensão da alimentação aplicada sobre toda a malha, menos a queda de tensão produzida no resistor RC aqui de coletor, devido a essa corrente de coletor RC. Então aqui para a gente calcular a corrente de base, e portanto encontrar a corrente de coletor, a gente pode fazer uma simplificação do circuito para apontar aqui um equivalente TVNAND desse divisor de tensão visto da base, tá? Lembrando que a gente viu no nosso primeiro capítulo, onde a gente demonstrou que o equivalente TVNAND de um divisor de tensão resistivo visto aqui, desse ponto, é composto por uma tensão de circuito aberto VTVNAND, que é dado pela equação que a gente já conhece de divisor de tensão. Então, qual seria a tensão VB que você estaria vendo aqui nesse divisor, caso ele não estivesse sendo carregado, né, se você não estiver drenando corrente dele, aí vale a equação de V de TVNAND aqui que está posta. E a resistência de TVNAND é a resistência vista desse ponto, quando a gente cala as fontes. Então, quando a gente aterra o VCC, a gente vê o RB1 em paralelo com o RB2. E aí vai dar essa equação aqui, do produto sob a soma das resistências do divisor de tensão. Então isso aqui vai simplificar o nosso sistema porque ele vai reduzir uma das malhas. Ele vai tornar a malha de base mais simples da gente resolver. E aí a gente fica de novo só com duas malhas, a malha de base e a malha de coletor.
E agora fica fácil da gente escrever a equação para a malha de base, que é a lei de Kirchhoff de tensão aplicada à corrente de base. Então a gente tem o V de TVNAM é igual ao R de TVNAM vezes a corrente de base mais o VBE, que é a queda de tensão, que é a junção base-emissor aqui, a gente vai assumir ela constante. Então, separando aqui a corrente de base, a gente encontra VTVNAM menos VBE sobre RTVNAM. Então a gente solucionou e encontrou a corrente de base. Pela relação do transistor onde o IC é igual a beta e B, a gente encontra direto o nosso ponto de operação aqui. Então a corrente de base vai ser beta vezes VTVNAM menos VBE sobre RTVNAM. Ou se eu quiser abrir essa expressão, né, eu consigo substituir o VTVNAM aqui pela expressão que a gente já derivou lá em cima e o RTVNAM pela expressão que a gente também já derivou lá em cima. Então calcular o ponto de operação é encontrar qual é a corrente de coletor IC. E geralmente depois que você faz isso, você encontra as demais tensões do circuito, VC, VB, VE. No caso aqui o VE é zero, mas a gente poderia encontrar caso a gente tivesse uma resistência, como a gente vai ver nos próximos slides. E uma vez encontrado uma das correntes do transistor, a gente consegue relacionar pelo alfa ou pelo beta as demais correntes, né? Esse tipo de polarização aqui ele tem um problema intrínseco, então é um esquema muito óbvio, com pouca estabilidade desse ponto de operação. Por quê? Porque essa corrente aqui, essa equação, é extremamente dependente dos valores exatos de VBE e de beta. Então ambos esses parâmetros eles podem variar dependendo da corrente C ou da temperatura ou entre dispositivos diferentes. Até envelhecimento poderia estar modificando esse ponto de operação. Então a gente fala que esse ponto de operação ele é muito sensível a parâmetros do TBJ e a gente pode então propor outros esquemas de polarização que apresentam menos sensibilidade paramétrica. Então um primeiro esquema desse tipo que a gente vai ver é o que a gente chama de uma polarização empregando ainda esse divisor de tensão na base, mas uma degeneração do emissor. E o que é a degeneração do emissor? É quando a gente insere essa resistência aqui, insere com o emissor. Então a gente não está aterrando o emissor direto. E essa resistência aqui, a gente chama então ela de RE, é a resistência de degeneração do emissor. Isso aqui vai mudar um pouco a análise da malha de base, como a gente vai ver. Ela vai acoplar a malha de base com a malha de coletor, porque agora a gente tem uma resistência em série com a corrente de emissor, que é a corrente comum às duas malhas. Então a inserção desse RE aqui, ele tem um efeito de realimentação negativa para estabilizar o ponto de operação. De forma que, se por algum motivo a corrente de coletor crescer, então ela variou por algum motivo, teve um decréscimo ou um acréscimo de temperatura, né? Geralmente um acréscimo de temperatura que diminui o VBE e, portanto, cresce a corrente de coletor. Então, se esse IC sobe por algum motivo, o resultado é que o IE também suba, já que o IE é IC mais IB. E aí, consequentemente, com o IE subindo, vai subir a queda de tensão em cima do resistor de degeneração. Então, o VE, RE e IE. Então, essa queda vai aumentar. Quando essa queda VE aumenta, a gente sabe que o VBE é VB menos VE. Então o VE aparece subtraindo aqui o VBE. Então ele vai decrescer o valor de VBE. E como o VBE está relacionado com a corrente de base e de coletor diretamente, um decréscimo no VBE implica num decréscimo no IC. Então a gente tem um efeito de realimentação negativa aqui. A sua corrente tentou subir e a realimentação imposta pela resistência de degeneração faz ela voltar ao ponto que ela estava antes. Então isso aqui reduz muito a sensibilidade do ponto de operação, que é o IC, ao valor exato do beta e do VBE. E aí a gente pode equacionar aqui, de novo, o sistema como a gente estava fazendo antes, né? A primeira equação que a gente tira de novo é a malha do coletor, VC igual a VCC menos RC e C. Isso não mudou, porque a gente está calculando a tensão absoluta para o terra no nó do coletor, VC. E aí, prosseguindo na análise, a gente fez aqui a mudança para o equivalente de TVNAM de novo, né? Então a gente conserva esse tipo de simplificação para a malha de base, e aí a gente pode escrever agora a malha de base. A malha de base ela fica com uma equação um pouco mais complexa por causa do acoplamento entre as malhas de base e coletor de novo. Então o VTVNAM, se a gente escrever aqui de novo, vai dar VTVNAM é igual a RTVNAM vezes IB, então eu estou lá na resistência RTVNAM equivalente, mais o VBE, que é a tensão entre base e emissor, mas agora aparece uma queda de tensão em cima da resistência de degeneração. Aparece RE que multiplica IC mais IB, que é a nossa corrente de emissor aqui. Então esse é o acoplamento que a gente tem agora. Bom, como o IC é igual a beta e B, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma: o VTVNAM vai ser RTVNAM vezes IB mais VBE mais RE que multiplica beta e B mais IB, que a gente simplifica para RE que multiplica IB que multiplica beta mais 1. Então eu estou escrevendo tudo em função somente da corrente de base. E aí agora eu consigo isolar a corrente de base nessa equação e encontrar que ela vai ser VTVNAM menos VBE sobre RTVNAM e esse fator adicional que apareceu aqui com relação à última análise que a gente fez. Aparece um beta mais 1 que multiplica o RE, que é como se fosse uma resistência equivalente refletida lá para a base por um valor RE vezes beta mais 1. E aí de novo, se a gente aplicar aqui a relação de corrente do coletor com base, né, beta vezes IB, a gente vai achar a corrente de coletor.
A gente consegue ver agora qual é o efeito da realimentação quando a gente aplica algumas considerações aqui de projeto. Por exemplo, se a gente projetar esse circuito tal que o VT-Venan que eu escolhi é muito maior que o VBE e o RE que eu escolhi junto com o beta do transistor vai me dar um beta mais 1 vezes RE muito maior que o RT-Venan, essa expressão a gente consegue manipular ela para mostrar que ela se aproxima de beta sobre beta mais 1 vezes VT-Venan sobre RE. E de novo, beta sobre beta mais 1 é o nosso alfa, que também se aproxima de 1 quando o beta é grande. Então a gente tem uma corrente de coletor que ela é aproximadamente VT-Venan sobre RE. Então a gente vê aqui a ideia da inserção da resistência de degeneração do emissor. Ela insere esse acoplamento, que é uma forma de realimentação negativa, que vai tornar esse ponto de operação IC bastante independente do beta e do VBE, desde que a gente faça as considerações corretas aqui. Então a gente vai ver essa inserção do RE em várias topologias para aumentar essa estabilidade do ponto de operação e reduzir a sensibilidade paramétrica do esquema. Então essa é a análise da polarização com divisor de tensão e degeneração de emissor. Vamos para outro esquema que também emprega a degeneração de emissor, mas agora não emprega um divisor. Então a gente está simplesmente aterrando a base através de um resistor RB e a gente vai empregar uma alimentação simétrica aqui. Então eu tenho mais VCC e menos VCC. De novo, a malha de coletor, como sempre, a gente pode escrever como VC igual a VCC menos RC e C. E agora a gente tem que observar que a tensão VE não é nula, né? A gente não está aterrando o emissor. E ela também não é simplesmente RE e E, porque esse resistor de degeneração não está aterrado, né? Ele tem uma tensão VE na parte de cima dele e uma tensão menos VCC na parte de baixo dele. Então a gente pode escrever que essa queda de tensão RE e E em cima dessa resistência RE, ela é igual a VE menos VCC. Então o diferencial de tensão aqui em cima dessa resistência. E daqui a gente pode tirar então uma equação para a tensão no nó do emissor do transistor. Então o nosso VE dessa equação a gente vai ver que ele é RE e E menos VCC. De forma similar, se a gente olhar aqui a resistência de base RB, a gente tem uma corrente B que sobe do terra, né, e desce pela junção base-emissor. Então ela passa através do RB aqui subindo. E aí a gente pode escrever qual vai ser a tensão no nó da base, né? O VB nesse caso vai ser menos RB e B, exatamente por causa do sentido da corrente que a gente está considerando aqui. Lembrando que o RB tem o seu lado aterrado, então a corrente está subindo por ele. Bom, como a gente sabe que o VBE é VB menos VE e a gente tem equações tanto para a tensão VB quanto para a tensão VE, a gente pode fazer aqui uma equação igualando os dois lados, né? E já substituindo direto aqui que o IE é IB vezes beta mais 1, conforme a gente fez na última análise também. Então dessa expressão aqui, a gente só tem o IB em função dos demais variáveis, a gente consegue achar a corrente de base, que é o que a gente queria fazer. Então nesse caso vai dar VCC menos VBE sobre RB mais beta mais 1 RE. Então de novo aparece o fator beta mais 1 RE devido à degeneração de emissor aqui. E aí a gente consegue calcular a corrente coletor multiplicando beta vezes isso. Então vai dar beta que multiplica VCC menos VBE sobre RB mais beta mais 1 RE. Que de novo, se a gente faz a consideração que o VCC é muito maior que o VBE, que é o caso geralmente, e o beta mais 1 RE é muito maior que o RB, então se você fizer seu projeto adequadamente, você vai ver que essa corrente C aproxima-se de VCC sobre RE, aplicando o mesmo processo de limite aqui para o beta grande. Ou seja, de novo, a gente tem um ponto de operação que é pouco sensível ao beta e ao VBE. Então também é um bom esquema de polarização. Agora a gente vai ver um outro esquema que insere realimentação, mas no caso aqui um outro tipo de realimentação. A gente vai estar conectando o nosso coletor à nossa base através de um resistor RB. E aí de novo a gente vai criar um acoplamento entre as malhas. Então a primeira coisa que a gente observa é que nessa estrutura a polarização da junção base-emissor ela é feita através do RB, né, conectando lá o coletor à base, e aí a corrente B vai se somar à corrente do coletor também na resistência RC. Então pelas malhas desenhadas aqui a gente consegue ver que a corrente do emissor ela é a mesma no RC e a mesma que desce lá no emissor. Então o RC agora é percorrido pela corrente de emissor e não mais a corrente de coletor somente, né? Outra coisa que a gente observa é que o emissor está aterrado, então o nosso VE é igual a zero, portanto o VBE é simplesmente igual ao VB. Então a gente tem direto uma equação para tensão na base. E aí a gente pode escrever o seguinte, o RC vezes o IE, que é a queda de tensão em cima da resistência RC, é igual a VCC menos VC, que é o diferencial de tensão em cima dessa mesma resistência. E aí a gente encontra então uma equação para o VC. O VC é VCC menos RC vezes IE agora, já que ele é percorrido pelo IE. Se a gente emprega o mesmo processo para a resistência RB, a gente vê que o diferencial de tensão em cima do RB é VC menos VBE, né, que é igual a VB nesse caso. E aí a gente tem também que essa queda de tensão vai ser RB vezes IB. Então igualando os dois lados a gente consegue encontrar outra equação para o VC, que é VBE mais RB e B. E a gente iguala os dois lados agora. Então a gente tem que
que o VCC menos RC vezes IB vezes beta mais 1, que é o nosso IE, né? Eu já estou fazendo essa substituição, é igual a VBE mais RB vezes IB. E de novo eu tenho uma equação onde só aparece o IB, né? Isso sempre acontece quando eu faço essa substituição de IE igual a IB vezes beta mais 1. E aí a gente pode encontrar o IB a partir dessa expressão, que vai ser VCC menos VBE sobre RB mais beta mais 1 vezes RC, que é uma equação muito similar da última análise, mas agora aparece aqui o RC como elemento implementando essa degeneração de certa forma, né? O beta mais 1 RC que aparece no denominador. E aí com a corrente de base a gente consegue encontrar a corrente de coletor, né? Multiplicando beta vezes isso. Então a gente tem uma corrente coletor beta que multiplica VCC menos VBE sobre RB mais beta mais 1 que multiplica RC. E isso de novo aplicando o fato do beta ser grande, então se a gente tiver beta mais 1 vezes RC muito maior que RB e o fato do VCC ser muito maior que o VBE, a gente tem que essa corrente se aproxima de VCC sobre RC. Então de novo um esquema que estabiliza o ponto de operação. Por quê? Nesse caso, se a corrente coletora aumenta por algum motivo, a gente tem também um aumento na corrente de emissor, que é quem está produzindo queda de tensão no RC. Então a gente vai ter RC vezes IE também aumentando. E aí vai acontecer o quê? Com a tensão de coletor, ela vai cair, né? Já que a tensão de coletor é VCC menos RC e IE. Se ela cai, acontece da corrente de base também cair, porque ela está acoplada aqui pela equação que a gente viu. Se a corrente de base cai, a corrente de coletor cai de volta. Então, de novo, um processo de realimentação negativa aqui que estabiliza o ponto de operação. Então, essa é a explicação qualitativa da análise que a gente fez. Esse tipo de polarização ele é interessante porque ele também garante sempre que o TBJ vai operar na região ativa, independente do TBJ empregado e de outros parâmetros do circuito. Isso ocorre porque a tensão no coletor sempre vai ficar acima da tensão de base, né, que é VBE nesse caso, por um valor adicional de RB e B, que é a queda de tensão em cima do RB, conforme a gente viu aqui nessa equação, né? Então isso vai garantir a polarização reversa da junção base-coletor, uma vez que a junção base-emissor já esteja polarizada diretamente, né, que são as condições então exatas para a região ativa direta que a gente quer. O último esquema de polarização com TBJ que a gente vê, ele emprega aqui diretamente uma fonte de corrente constante ICC para estabelecer a corrente de emissor. Então ela é um esquema de polarização que sequer tem que ser calculado, né? A gente só tem que encontrar aqui as tensões, já que as correntes vão estar estabelecidas. Então esse tipo de polarização é comum da gente ver em estágios de amplificadores operacionais, né, que empregam transistores bipolares e tem a maior estabilidade de todas as polarizações, exatamente pelo fato de que a corrente do emissor é imposta e constante, e não o resultado de tensões de alimentação ou valores de resistência externa. Ela depende somente do circuito de polarização que implementa essa fonte de corrente, tá? E num circuito integrado, essa fonte de corrente geralmente ela é implementada por um circuito que a gente chama de espelho de corrente. Então ela usa dois transistores aqui operando na região ativa. E a consideração é que no circuito integrado você consegue fazer com que esses transistores sejam idênticos, né? Nessa configuração aqui a gente está obrigando que ambos tenham o mesmo VBE. Se eles são idênticos, tem o mesmo IS e o mesmo beta, e se a gente considera aqui que o beta é grande, a gente tem que o IC de um vai ser igual ao IC do outro, né? E aí a gente consegue mostrar que a corrente que desce pelo emissor, né, que é o transistor do espelho, ICC, ela vai ser igual a essa corrente que você está estabelecendo no outro transistor lá de referência, que eu estou chamando de IREF, né? E essa corrente vai ser constante. Então essa é a forma de implementar uma fonte de corrente no circuito integrado geralmente. E aí a nossa análise aqui vai consistir só em encontrar as relações entre as malhas para encontrar as tensões nos nós. Então a gente vê que a tensão no coletor é a mesma equação de lei de Kirchhoff de tensão que a gente já viu, né? VCC menos RC e C. E se eu quiser encontrar a corrente de coletor, né, eu posso usar a relação do alfa, né? Então é alfa e E, que nesse caso o IE é imposto como sendo ICC. Então o IC vai ser alfa ICC. E se eu quiser encontrar a corrente de base, né, é só dividir o IE por beta mais 1, que vai dar ICC sobre beta mais 1. Ou se eu quiser, eu posso dividir a corrente de coletor por beta, vai dar a mesma coisa. Então eu encontrei as correntes que eu queria, IC, IB e IE, né, que no caso aqui é imposta igual a ICC. Bom, com essas correntes calculadas, se eu desejar, né, que geralmente o cálculo do ponto de operação envolve resolver o circuito inteiro. Então se eu desejar, eu posso agora calcular as tensões em todos os nós do circuito, que são os terminais do TBJ, né? Então eu teria aqui a tensão no coletor, já equacionei, seria VCC menos RC alfa ICC, né, fazendo a substituição aqui. A tensão na base, nesse caso vai ser menos RB vezes IB, né, porque a corrente B sobe pela resistência RB, que substituindo pelo ICC vai aparecer menos RB ICC sobre beta mais 1, né, que seria o nosso IE aqui. E a tensão no emissor vai ser VB menos VBE, né, já que a tensão VBE é igual a VB menos VE. Então eu inverto essa expressão aqui e encontro a tensão lá no emissor. Então, um esquema de polarização bastante simples de resolver, exatamente porque a gente está impondo a corrente de emissor, né? Então, visto esses esquemas de polarização para o TBJ, a gente pode passar para os esquemas de polarização típicos com o MOSFET, né? Então, lembrando que no MOSFET,
algumas características que a gente tem aqui também devido às leis de Kirchhoff. A corrente de dreno vai ser igual à corrente de source, já que a corrente de gate é nula, né? Então não entra corrente na porta do transistor. E o VGS pode ser escrito, né, em função das tensões de gate e de source como VG menos VS, assim como o VDS também pode ser escrito como VD menos VS, né? Onde VD, VS e VG são as tensões nos nós respectivos com relação ao terra. E aí os esquemas de polarização que a gente vai ver são bastante similares, se não idênticos em alguns casos, àqueles empregados com o TBJ, né? O que muda é a análise com o MOSFET, né? Que difere aqui primeiro desse fato do IG ser zero. Então a gente só vai ter que calcular uma corrente, que é o ID, que é igual ao IS. O segundo é que o dispositivo ele é controlado por tensão, especificamente, né, o VGS. Então a gente tem que encontrar o VGS para encontrar o ID e vice-versa. Por fim, o que acontece é que a gente viu que a relação entre essas duas variáveis, o ID e o VGS, é uma relação quadrática, né, dada por uma equação de segundo grau. Então, nos problemas em geral que a gente vai chegar aqui, a gente vai chegar numa equação de segundo grau que a gente consegue resolver facilmente utilizando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, né? E aí ela vai dar duas raízes para a gente. Geralmente a gente tem que escolher aquela que faz sentido no circuito, ou seja, aquela que retorna o MOSFET operando na região de fonte de corrente controlada, que para o MOSFET, se a gente se lembra bem, é a região determinada como região de saturação. Então os esquemas que eu vou apresentar são bastante similares. A gente tem o esquema clássico simples com divisor de tensão, né, onde a gente não tem nada no source. A gente tem um esquema onde a gente insere a degeneração de source utilizando uma resistência RS, então bastante similar ao TBJ. Também um esquema utilizando aqui a alimentação simétrica e ainda a degeneração de source. Um esquema com realimentação de dreno no gate, né? Então bastante similar ao que a gente fez com o TBJ também, entre coletor e base, né? A gente tem um RG aqui entre dreno e gate. E por fim, um esquema também com polarização de fonte de corrente, né? Que também é empregado bastante em circuitos integrados. A técnica de análise, né? Igual eu falei, aqui tem um circuito genérico utilizando um MOSFET do tipo NMOS, e de novo a gente vai analisar somente o NMOS, a gente pode estender essas análises para o PMOS, desde que a gente faça as considerações adequadas para esse dispositivo. Então a gente tem o nosso IG é 0, o nosso VGS é VG menos VS, o nosso VDS é VD menos VS. E a corrente de dreno, ela desce por todo o transistor e também é igual à corrente de source aqui. Então a primeira premissa que a gente vai usar na nossa análise, ID igual a IS. Então isso facilita bastante porque reduz uma das malhas do transistor. O que a gente modifica aqui com relação ao TBJ, então as análises são bastante similares, né? São componentes de 3 terminais, as configurações de polarização são praticamente idênticas. O que se modifica é só o que dita o comportamento elétrico do dispositivo, né? Então aqui para o MOSFET a gente tem uma relação quadrática, né? O nosso ID a gente sabe que ele é meio de μNCox, W sobre L, que multiplica VGS menos VTH ao quadrado, né? Que a gente simplificou aqui o μNCox para uma constante que a gente chama de transcondutância de processo, que é o Kp, e a tensão de diferença aqui, VGS menos VTH, a gente chamou de tensão de overdrive, ou tensão de sobrecarga, VOV. E aí a equação fica simplesmente meio de Kp, W sobre L, VOV ao quadrado, né? Essas condições aqui valem somente para a região de saturação, que é onde o VDS é maior que o VOV. Então a gente sempre tem que garantir que o transistor está operando nessa região. Então, de novo, uma simplificação que o MOSFET vai permitir para a gente é o fato da corrente de gate ser nula, né? E isso deve-se à porta isolada do transistor, né? Ou gate isolado. Isso é uma consideração bastante realista, principalmente para análise aqui em corrente contínua, né? Onde realmente não vai ter corrente contínua entrando pela porta. A outra consideração de que o ID é igual a IS permite que a gente tenha aqui somente a malha do dreno para resolver. E aí de novo aparece uma equação bastante similar, onde o VD é igual a VDD menos RD e D, né? Então a tensão no nó de dreno. De novo a gente tem aqui as tensões indicadas, né, absolutas, ou seja, para o terra, em cada um dos nós, o VD, o VG e o VS, e essas tensões são referenciadas ao terra. A gente pode usar então elas para equacionar os outros diferenciais de tensão no circuito, como por exemplo, VDS igual a VD menos VS, VGS igual a VG menos VS. Uma coisa importante da gente lembrar aqui é que essa relação quadrática, né, ela prevê para a gente aqui uma curva que é uma seção de parábola, né, cujo vértice é a tensão VGS igual a VTH. Então, abaixo de VTH você não tem indução de canal, o seu transistor está no corte, né? Só que essa equação quadrática, ela matematicamente ela estaria prevendo aqui a continuação dessa parábola para VGS menor que VTH. Mas a gente tem que lembrar que essa continuação não tem significado físico, né? Já que o MOSFET não vai estar conduzindo nesse caso, ele vai estar em corte. Então isso vai ser importante quando a gente analisar o resultado, onde a fórmula quadrática vai retornar 2 valores de D para a gente, né? Que seriam as duas raízes da solução da equação da parábola, né? A gente tem que selecionar aquela que faz sentido físico, que é aquela que te joga o transistor na região de saturação e com VGS maior que VTH. De novo, a gente poderia estar esboçando uma análise gráfica da solução, né? Aqui a gente tem as características fonte ou source comum do MOSFET, né? E aí, de novo, o nosso ponto de operação, né, se a gente for esboçar ele graficamente,
é essa solução aqui de interseção entre a reta de carga e uma das possíveis curvas do transistor. E aí as coordenadas desse ponto é o Izão D e o Vzão DS, né? De novo, a reta de carga é traçada entre os pontos VDD sobre RD, que é a nossa corrente de curto-circuito, que é como se a gente jogasse o MOSFET na região de triodo, né? Se ele fosse uma chave 100% fechada, e a tensão de circuito aberto VDD, que é a região de corte do MOSFET, né? É a tensão de circuito aberta. Se a gente tirar o transistor do circuito e medir qual é a tensão, a gente vai medir VD igual a VDD. E a inclinação da reta de carga aqui menos 1 sobre RD, né? Já que a equação da reta de carga sai da lei de Kirchhoff de tensão, né? Se a gente escrever a malha do dreno aqui. De novo, essa é uma forma simplesmente gráfica da gente esboçar a solução e, de novo, poderia ser empregado caso a gente tivesse acesso às curvas do MOSFET, né? É interessante, de novo, para análise, se o MOSFET está operando na região que a gente quer ou se ele está muito próximo aqui da região de triodo ou da região de corte, né? E o objetivo da análise geralmente é jogar ele dentro da região de saturação, que é a região onde ele pode ser empregado como uma fonte de corrente controlada por tensão e, portanto, para a construção de amplificadores, né? E aí a gente pode passar então para a análise do primeiro esquema de polarização, que é empregando o divisor de tensão simples. E aqui a gente não tem degeneração, então a gente tem o VS simplesmente aterrado, então o VS igual a zero. E, portanto, o VGS nesse caso vai ser simplesmente igual a VG. De novo, a malha de dreno vai ter aquela equação clássica da lei de Kirchhoff de tensão, que vai retornar para a gente o VDS, que nesse caso é igual a VD, que vai ser VDD menos RD e D. Então, a tensão de alimentação, VDD, menos a queda produzida pela corrente D em cima da resistência RD de dreno. Aqui uma especificidade na análise com o MOSFET, né, que diferente do que ocorre com o TBJ, né, que tem corrente base, a corrente de gate G é zero, né? Então a gente não vai precisar fazer a substituição desse divisor de tensão por um equivalente TVNAM para resolver a malha de gate, porque a tensão do gate vai ser simplesmente a tensão calculada pela equação do divisor, né, que assume que o divisor não está carregado, então não sai corrente dele. Então, trocando em miúdos, como o IG é zero, não existiria nenhuma queda de tensão na resistência de TVNAM e a gente não precisa calcular nenhuma malha para o gate. Então, simplesmente o VG vai ser igual a RG2 sobre RG1 mais RG2 vezes VDD, que é a equação do divisor de tensão aplicado aqui ao gate. Então, da expressão para o VG, e sabendo que o VS é zero, então VGS é igual a VG, a gente pode calcular a tensão de sobrecarga, o VOV, né, que vai ser VG menos VTH. E aí vai dar VDD, que multiplica RG2 sobre RG1 mais RG2 menos VTH. Então, é uma equação direta para o VOV aqui para a gente. E aí daqui a gente consegue calcular direto também a equação da corrente, que é o ponto de operação, né? A corrente de dreno. Meio de Kp, W sobre L, que multiplica VG menos VTH ao quadrado. E aí essa equação vale na condição de saturação, VD maior que VOV. Que se eu jogasse aqui na equação, eu conseguiria provar para vocês que é uma condição para corrente menor do que esse valor que está apontado aqui, tá? De novo, vamos salientar que esse ponto de operação ele vai ser fortemente dependente dos parâmetros construtivos do MOSFET, como, por exemplo, o Kp, o W sobre L, que são dimensões físicas do canal, e o VTH, que é a tensão de limiar. Dessa forma, então, esse ponto vai ser muito sensível às mudanças paramétricas do dispositivo e é um esquema de polarização muito pouco empregado, né? A introdução da realimentação no source, né, na forma de uma resistência de degeneração, é uma técnica também bastante comum com o MOSFET para mitigar essa desvantagem, apesar de tornar a solução um pouco mais complexa, né? A gente vai ver esse esquema a seguir. Então aqui seria o esquema onde eu estou fazendo a inserção de uma resistência RS no meu source para inserir a degeneração de source. Então eu estou empregando um divisor de tensão e degeneração de source. Então com a inserção dessa resistência RS aqui, muda um pouco a análise do circuito e a gente vai ver que vai ter um acoplamento entre a tensão VGS com a própria corrente de dreno ID, né? Então, sem o RS, a tensão VGS é independente do ID, como a gente viu no último esquema. Ela depende somente aqui da escolha das resistências do divisor de tensão do gate. A gente viu que isso cria lá uma condição de sensibilidade muito alta aos parâmetros do dispositivo, que podem variar devido a envelhecimento, temperatura e também entre MOSFETs diferentes, né? A inserção do RS novamente vai ter um caráter de realimentação negativa aqui, como a gente vai mostrar no equacionamento. De novo, a gente tem a equação para a malha do dreno, né, onde o VD vai ser VDD menos RD e D, e nesse caso o VD não é igual ao VDS mais, porque a tensão no source não é nula, né? No entanto, a gente vê que o VG é fixado pelo divisor de tensão. Então o VG sai da equação do divisor de tensão, né? RG2 sobre RG1 mais RG2 vezes VDD. Esse é o nosso VG. E o VS, nesse caso, como o outro terminal da resistência RS está aterrado, a gente tem uma tensão de source igual a RS e D. Então VG menos VS vai dar essa equação aqui de tensão gate source para a gente. Ela depende do ID agora, né? É o acoplamento que eu falei que vai acontecer entre as variáveis. E aqui o efeito da realimentação pode ser adiantado, né? Que é o seguinte: se a corrente ID sobe por algum motivo,
essa queda de tensão no source, que é RS e D, ela está sendo subtraída da tensão VGS, que controla o próprio ID. Então ela vai tender a estabilizar e retornar o ID de novo para o valor que ele estava, né? Então a queda de tensão na resistência de degeneração, que é VS igual a RSD, vai trabalhar em sentido oposto ao aumento do ID, né? Porque ela vai tender a reduzir o próprio VGS e, portanto, o próprio ID. Então esse acoplamento aqui é importante para estabilizar a polarização e reduzir a sensibilidade paramétrica na corrente ID. Se a gente calcular agora a tensão de sobrecarga, o nosso VOV, né, que é VGS menos VTH, o nosso VGS é VG menos VS, o VG é constante e o VS é menos RS e D. Então fica essa expressão aqui para a gente. E agora a gente pode jogar esse VOV na equação do MOSFET, né, meio de KPW sobre L vezes VOV ao quadrado, que se a gente abrir a expressão vai dar essa equação de segundo grau para a gente aqui. Meio de KPW sobre L que multiplica VG menos RSD menos VTH ao quadrado. A gente vê aqui que o VGS é VG menos RS e D. Aparece para a gente o ID dos dois lados da equação. Então a gente consegue reduzir isso aqui para uma forma canônica do tipo A e D ao quadrado mais B e D mais C igual a zero, que vai ter soluções lá dada pela fórmula de Bhaskara, que todo mundo conhece, e D igual a menos B mais ou menos raiz de delta, que é B quadrado menos 4AC, sobre 2A. A gente só tem que descobrir quem é A, quem é B e quem é C nessa forma canônica aqui da equação de segundo grau. Então, uma análise um pouco mais complexa, né, devido ao acoplamento da corrente com a tensão VGS, que é causada aqui pela resistência de degeneração de source RS. Se a gente prossegue nessa análise aqui, então a gente tem essa equação de segundo grau que vai ter essas soluções do tipo menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, e a gente consegue mostrar, né, se você expandir essa equação e botá-la na forma canônica, é possível mostrar que o A vai ser meio de KPW sobre L RS ao quadrado, o B vai ser menos 1 mais KPW sobre LRS, que multiplica VG menos VTH, e o C vai ser meio KPW sobre L, que multiplica VG menos VTH ao quadrado. Então esses seriam os coeficientes lá que aparecem na fórmula de Bhaskara para a gente, o A, B e o C. Caso vocês abram aqui a equação e determinem, vocês vão encontrar esse esquema aqui. E aí, como essa equação aqui é a solução da parábola, igual a gente viu, ela vai retornar duas soluções, né, que seriam dois pontos da parábola, né? Só que somente uma solução vai ser válida e vai ter significado físico, que é aquela onde o VOV é maior do que zero, né? Então você tem canal induzido, então VGS maior que VTH, e você estando com o MOSFET na região de saturação, ou seja, o VDS maior que o VOV. Então essas são condições sine qua non que você tem que observar no seu circuito quando você faz a análise e encontra dois valores numéricos para a corrente ID. Qual dos dois valores faz sentido? Aquele que colocar o seu transistor na região de saturação e com o canal induzido, então VOV maior que zero. Então vocês vão ver que sempre, quando você obtém duas soluções da equação quadrática, uma delas vai retornar um VOV negativo, ou o transistor fora da região de saturação. Então você tem que optar pela opção que tem significado físico, né? Já que se o VGS é menor do que o VTH, ou seja, um VOV negativo, o MOSFET vai estar na região de corte, né? O canal não foi formado. Neste circuito que a gente analisou aqui, lembrar que o VDS é VDD menos RD e D menos RS e D, né? Então VD menos VS. E o VGS é o VG, que é fixo, dado pelo divisor, menos RS e D, que é o nosso VS, né? Então você teria que usar essas duas expressões para conferir a solução e ver qual das duas soluções da equação quadrática te retorna significado físico. Então essa é a análise quando a gente tem degeneração de emissor, né? Ela é um pouco mais complexa. Qualquer tipo de realimentação introduz esse acoplamento, né? E aí a gente acaba caindo nessa solução de segundo grau, que não é nada muito complexo, é só uma equação de segundo grau, mas exige um pouco mais de cuidado na avaliação do resultado, né? Porque tem que ter significado físico aqui as raízes. O próximo esquema de polarização é empregando a alimentação simétrica e a degeneração de source. Então quando a gente emprega a degeneração de source e a alimentação simétrica, o VS é a tensão absoluta no source, ele deixa de ser RD e D, porque a gente não está aterrando essa resistência mais, né? E aí, de novo, a gente teria a malha do dreno, né? VD igual a VDD menos RD e D. Só que agora a gente pode escrever para a resistência RS, a queda de tensão em cima dela aqui é RS e D. Só que a DDP em cima dela, dado pelas variáveis do circuito, é VS menos VDD. Então, quando a gente escreve isso, a gente tem uma equação para tensão no source, né? Nesse caso, VS vai ser RSD menos VDD. Outra coisa que a gente observa aqui, como a corrente de gate é nula, então a gente não está produzindo nenhuma queda de tensão no RG, né? Diferente do que acontece no TBJ. Então o VG aqui vai ser simplesmente zero, né? A gente está aterrando o gate através da resistência RG. E aí a consequência aqui nesse circuito é que o VGS, que é igual a VG menos VS, vai ser simplesmente menos VS. Então nosso VGS é menos VS nesse circuito, né?
que é o que é permitido aqui pela alimentação simétrica, né? Eu tenho uma tensão negativa no source, que é o que vai polarizar o meu transistor na região VGS maior que VTH. Então, se o meu VGS é igual a menos VS, eu consigo encontrar o VOV, a tensão de sobrecarga, né? Vai ser simplesmente menos VS menos VTH, né? O VGS igual a menos VS. E aí, abrindo aqui, né, substituindo o VS pela expressão que a gente já encontrou, o VOV vai ser VDD menos RSD menos VTH. Essa expressão do VOV ela é bastante similar ao que a gente encontrou na última análise de circuito, onde, de novo, a gente tem um acoplamento entre a tensão aplicada VOV, né, que aparece na equação quadrática, e a corrente que resulta dessa equação quadrática ID, que, de novo, é um efeito da degeneração de source. Jogando esse VOV na equação quadrática, vai aparecer para a gente de novo uma equação de segundo grau. O que se modifica aqui é o que aparece dentro da expressão quadrática é VDD e não VG. E aí de novo a gente tem que pegar essa expressão, jogá-la na forma canônica, né? A e D quadrado mais B e D mais C igual a zero, que vai ter as soluções dadas pela fórmula de Bhaskara também. E aí nesse caso desse circuito, se a gente avaliar aqui, a gente consegue mostrar que os coeficientes que aparecem na solução são similares, né, porém não idênticos ao que a gente viu na última solução, né? Muda-se de novo aqui, onde aparecia VG, aparece VDD. E aí, de novo, essa solução vai retornar duas raízes para a gente, e somente uma solução vai ser válida, né, das duas raízes, aquela que tiver significado físico. Ou seja, de novo, o VOV maior que zero e o VDS maior que o VOV. E nesse caso, essa condição seria de VS menor do que VTH, para eu ter VOV maior que zero, né, já que o VG é igual a zero. Então a gente tem que ter uma tensão de source negativa e menor do que menos VTH para esse circuito estar na solução válida aqui. Então essa é a condição sine qua non aqui. E nesse circuito especificamente, para a gente avaliar a região de saturação e o VOV, a gente tem o VDS, que é VD menos VS, dado pelas expressões, e o VGS, que é simplesmente menos VS aqui, né? Então seriam as equações que a gente usaria para conferir a solução. Próximo esquema de polarização que a gente avalia, também similar ao do TBJ, onde a gente vai introduzir uma realimentação agora de dreno no gate, através de uma resistência RG. E aí, nesse caso aqui, a tensão de dreno vai ser igual à tensão de gate, né? Já que não acontece nenhuma queda de tensão no RG, não tem corrente de gate. E pelo fato do source estar aterrado, a gente tem VS igual a zero, então a tensão VGS vai ser igual a VG. Então, por uma inspeção rápida do circuito, a gente consegue ver que o VG é igual ao VD, né? Já que não tem queda no RG. E pelo VS ser igual a zero, o VGS é igual a VG, que é igual a VD. E o VDS, nesse caso, também pelo VS ser igual a zero, é igual ao próprio VD. Então todo mundo é igual a VD aqui nesse circuito, né? E aí quando a gente joga isso na expressão do VOV, a gente vê VOV VGS menos VTH vai ser VD menos VTH nesse caso, né? Que implica que o VDS é VD maior do que esse VOV, que é VD menos VTH, né? Então o VDS sempre vai ser maior do que o VOV. Ou seja, nessa configuração, o MOSFET sempre vai estar na região de saturação. A gente introduziu aqui a realimentação de dreno no gate, ele obriga o MOSFET a estar na saturação sempre, né? Já que o VDS sempre vai ser maior que o VOV. Já que o VDS é VD e o VOV é VD menos VTH, né? Então não tem como o VD ser menor do que VD menos VTH. Então essa polarização vai garantir a região de saturação do MOSFET para qualquer dispositivo, inclusive, né? E aí a gente pode prosseguir aqui a malha de dreno de novo, VD. Vai ser VDD menos RD e D, que nesse caso é igual ao VG, né, que é a expressão que a gente precisa para calcular a corrente. Então, quando a gente joga na equação da corrente, né, o ID é meio de Kp W sobre L, que multiplica VGS menos VT ao quadrado. Só que o VGS, nesse caso, é igual ao VD, que a expressão é VDD menos RD e D. Então, de novo, a gente tem uma expressão acoplando o ID a ele mesmo, fruto aqui, no caso, dessa realimentação negativa introduzida pela conexão entre dreno e gate, através da resistência RG, né, que não produz nenhuma queda de tensão aqui nesse caso. A gente vê que a solução vai ser similar ao caso anterior, com exceção do que aparece na equação, é o RD e não o RS. E daí, de novo, os coeficientes de Bhaskara, né, se a gente expandir a expressão e botar lá na forma canônica, a gente vai ver que vão dar esses valores aqui para A, B e C na solução lá da equação quadrática. Novamente, salientar que a solução que tem que ser excluída é aquela que não faz sentido físico, ou seja, que vai retornar um VOV negativo. Aplicando essa condição aqui nesse caso, com realimentação de dreno no gate, a condição a ser cumprida é simplesmente que o VD seja maior que o VTH, né, já que o VOV é VD menos VTH. Então, para VOV positivo, maior que zero, o VD tem que ser maior que o VTH, simplesmente. Por fim, o último esquema de polarização é aquele com fonte de corrente, e de novo a gente tem a implementação dessa fonte de corrente num circuito com MOSFET, seria feito por um espelho de corrente empregando MOSFETs. E de novo, se esses dois MOSFETs forem idênticos, e a gente está aplicando aqui, forçando com que o VGS de um seja igual ao VGS do outro, se eles forem idênticos, então com os mesmos parâmetros construtivos, mesma largura de canal, mesmo comprimento de canal, mesma transcondutância de processo e mesma tensão de limiar VTH,
a gente mostra que a corrente que desce por um vai ser igual à corrente que desce pelo outro, né? Ele vai estar espelhando a corrente de referência na corrente IDD aqui, que é a fonte de corrente que a gente está implementando lá na polarização do nosso circuito. Então, a corrente que desce pelo source ali daquele circuito. E aí, como a gente não tem corrente de gate, né, de novo o ID é igual a IS, que nesse caso é igual a IDD. Então, a gente já achou direto a corrente dreno e de source. E a tensão do dreno pela malha a gente pode calcular como VDD menos RD vezes IDD, corrente de polarização. A gente vê que o gate está aterrado através de uma resistência RG, portanto o VG é igual a zero, né? Então a gente tem VGS igual a menos VS, igual aconteceu na polarização com fonte simétrica. Então se eu quiser encontrar a tensão no source, VS, eu posso jogar ela na equação quadrática do MOSFET, né? Já que ela relaciona para mim aqui o VGS com o ID. Então o que a gente vai estar fazendo aqui é um caminho inverso do normal, né? Dado a corrente ID, que é imposta como IDD, a gente usa a expressão quadrática do MOSFET, né, mostrada aqui em cima, e a gente consegue calcular qual o VGS necessário para impor essa corrente. Como o VS é igual a menos VGS, fica fácil a gente encontrar a expressão para tensão no source aqui, né? Ela vai ser menos VTH mais raiz de 2ID sobre KPW sobre L, né? Então é só o caminho inverso aqui. Então essa seria a solução completa do circuito, onde eu encontrei todas as correntes e todas as tensões. Então é isso que nós tínhamos para mostrar sobre a análise em corrente contínua com transistores do tipo TBJ e MOSFET. De novo, fizemos as análises aqui somente com TBJ do tipo NPN e somente com MOSFET do tipo NMOS. Fazendo as considerações que a gente já viu de inversão das correntes e das tensões nos dois dispositivos, a gente conseguiria estender essas análises para os dispositivos do tipo PNP e PMOS. Então essas análises são importantes porque elas são o primeiro passo na solução de circuitos com amplificadores, né? O cálculo do ponto de operação desse amplificador, que é a nossa análise CC, onde a gente emprega então um modelo que a gente chamou de modelo de grandes sinais desses transistores. Então, muito obrigado e até a próxima.